Isso. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo. Vamos aqui para algumas definições, certo? Iniciando com esse desenho que eu fiz aqui. Você pode olhar e dizer: ah, professor, isso aí é um retângulo, isso aí é o que mais? O que mais poderia ser? É um quadrado? Não, né? A gente sabe que para ser um quadrado, ele teria que ter os quatro lados iguais, ou seja, com a mesma medida. Certo? E se eu disser para vocês que esse desenho se trata de um quadrilátero? Vocês concordam comigo? Sim, né? Porque o que seria um quadrilátero? Seria figura geométrica que possui quatro lados. Como o nome já diz, quadrilátero, quatro lados, certo? Mas eu vou falar aqui desse retângulo, que é como vocês conhecem esse desenho comumente. Por que será, né, que o nome dele é retângulo? Por um detalhe bem simples, pessoal. Os ângulos dele, ó, essas medidas aqui, que são medidas em graus, os quatro ângulos de um retângulo são denominados ângulos retos. E o que seriam esses ângulos retos? E por que eu desenhei esse quadradinho com esse ponto? Se você vir um desenho e tiver essa indicação, de cara você já vai saber que ele vai estar falando de um ângulo reto. E como você pode observar, os quatro ângulos do retângulo são ângulos retos. E o que seriam esses ângulos retos? São os ângulos que medem 90 graus, certo? Esse mede 90 graus, esse também e esse também, tá ok? Outro conteúdo que eu inclusive falei em sala, mas vou dar uma recapitulada aqui, é a potenciação de números racionais, certo? Tenho aqui um número racional, 1/3, e está elevado a um expoente aqui, o expoente 2. Então, como eu faria para calcular esta potenciação aqui? Vamos lembrar aqui de uma coisa. Se eu tenho 2 elevado ao quadrado, significa que eu tenho a minha base, que é 2, multiplicada por ela mesma, certo? Quantas vezes? A quantidade de vezes que me diz aqui no expoente. Então, a base 2 multiplicada por ela mesma 2 vezes. Se fosse 2 elevado a 3, seria a base, quem é a base aqui? 2 multiplicada por ela mesma. Quantas vezes? 3. Então, ficaria 2 vezes 2 vezes 2. No caso aqui de um número racional, é o mesmo procedimento. Como é que você faria? Se está elevado ao quadrado, significa o quê? Que eu tenho 1/3 multiplicado por ele mesmo, ou seja, 1/3. É elevado ao quadrado, né? Então é 1/3 vezes ele mesmo. E aí, como é que eu vou fazer para calcular? Como se trata de uma multiplicação, multiplica numerador pelo numerador e denominador pelo denominador. Vai ficar de que maneira? 1 vezes 1 dá 1. E 3 vezes 3 igual a 9, certo? Então, 1/3 elevado ao quadrado é igual a 1/9, ok? Vou fazer aqui outro exemplo apertadinho aqui mesmo, mas deixa eu ver aqui. Vamos imaginar que seria 1/3, certo? Só que o expoente dele agora seria 3. No lugar de ser 2, imaginemos que aqui seria 3. Seria de que maneira? 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3. O expoente seria 3, né? Vamos tentar fazer mentalmente. 1 vezes 1 vezes 1, já que tem que ser 3 vezes, dá 1. 3 vezes 3 dá 9, como eu vi aqui. Se fosse para multiplicar por outro 3,
9 vezes 3, 27. Então, se eu tivesse 1/3 elevado ao cubo, ou seja, no lugar desse 2 fosse um 3, seria 1 sobre 27, tá bom? E esse caso aqui, ó, eu tenho 4 elevado a menos 2. Professor, mas você não está falando de número racional? Sim, o 4, ele é um número racional? É, né? Porque vocês lembram, ó, que todo número ele pode ser representado da seguinte forma, com o denominador 1, não é isso? 4 dividido por 1 igual a 4, certo? Então esse 4 aqui também é um número racional. Mas aí o expoente está negativo. O que você vai ter que fazer é o seguinte: sempre que o expoente for negativo, você vai representar o resultado da seguinte maneira: o denominador, perdão, gente. O numerador vai ser 1. Ah, professor, de onde foi que saiu esse 1? É regra, certo? Se o expoente for negativo, você vai ter um numerador 1 e o denominador vai ser a mesma potência, só que com o sinal do expoente trocado. Ou seja, eu vou colocar aqui 4 elevado a 2. Aqui não era 4 elevado a menos 2? Agora eu tenho 4 elevado a 2, certo? Lembrando, o numerador vai ser 1 e o denominador vai ser o quê? A mesma potência, só que com o sinal do expoente trocado. Aqui era negativo, agora ficou positivo. E depois calcula, se for possível. O numerador continua sendo 1. E aqui, ó, 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4, não é isso? É o 4 multiplicado por ele, vou colocar aqui. 4 vezes 4. Por quê que é 4 vezes 4? É a base, que é 4, multiplicada por ela mesma quantas vezes? 2. Então, fica 1 sobre 4 vezes 4, 16. Ok?